Olá, sou Márcio de Medeiros, professor CETEF, Seminário Teológico, Filadélfia, localizado em Jardim Redentor, Belfor Roxo. Mais uma vez, compartilhar com vocês, alguns vídeos que têm o intuito de levar você a uma reflexão, levar você a um despertamento espiritual, fazer você refletir sobre os assuntos aqui relatados, todos voltados dentro da Bíblia. E o intuito não é fazer você aprender comigo, e sim aprender com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Peço que acesse o nosso blog, digite no Google, prof. Márcio de Medeiros. Temos mais de 300 estudos, 21 vídeos e curiosidades. Divulgue na igreja, na rua, na escola, na faculdade, em quaisquer lugares. Este blog foi feito para abençoar você e sua família, para evangelizar e para a edificação geral da igreja. Os vídeos também têm o intuito de abençoar você e sua família. Também divulgue para as pessoas da faculdade, na igreja, etc. Tem o intuito de edificar você e sua família e para a glória de Deus. Mais uma vez, vamos aqui, mais uma reflexão sobre o Espírito Santo, sua pessoa, sua obra, o Espírito Santo de Deus, né? O próprio Deus, terceira pessoa da Trindade. Vamos analisar. Essa palavra Trindade, ela foi criada no século 3 ou 4, aproximadamente, por Tertuliano, um dos pais da igreja. Não se encontra nas escrituras, é um termo teológico. Trindade, três pessoas divinas, não são três deuses. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O único Deus que atua em três pessoas distintas. O ser humano é um só, mas é composto de corpo, alma e espírito. A água é uma só, composta de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E por aí vai. Muitas coisas são divididas em três partes. Assim é Deus. E o Espírito Santo, ele é um assunto muito sério, muito importante. Vamos ler. Pegue os versículos e anotem, por favor, e confiram com calma. Vamos ler aqui a doutrina do Espírito Santo, Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4, por enquanto. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ou seja, ele fala aqui, Pedro, para Ananias, aquele caso de Ananias e Safira, que ele não mentiu para o homem. Porque mentisse ao Espírito Santo, não mentisse ao homem, não mentisse a Deus. Ele colocou aqui o Espírito Santo como Deus. O Espírito Santo não é uma mera força ativa ou uma mera influência. Ele é Deus. E atua como Deus. E tem vários, atuou no ministério de Jesus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no ministério de Jesus, e atua hoje na igreja. E atuou muitíssimo ali na história da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos. Vou ler aqui. É essencial que os crentes reconheçam a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção. Sem a presença do Espírito Santo neste mundo, não haveria criação, universo, nem a raça humana. Gênesis 1:2, Jó 26:13, 33:4, Salmo 104:30. Sem o Espírito Santo, não teríamos a Bíblia, 2 Pedro 1:21, nem o Novo Testamento, João 14:26 e 1 Coríntios 2:10, e nem o poder para proclamar o Evangelho, Atos 1:8. Sem o Espírito Santo, não haveria fé, nem novo nascimento, nem santidade, nenhum cristão neste mundo. Este estudo examina alguns dos ensinamentos básicos a respeito do Espírito Santo. A importância do Espírito Santo, né? E ele atua ali, ó, aqui diz, sem a presença do Espírito Santo neste mundo não haveria criação, universo nem raça humana. Em Gênesis 1:2 fala que o Espírito do Senhor ele pairava ali sobre a face das águas. Ele atua na criação. Atua na criação. Nós vemos que na Torres, né, na Torre de Babel, ele disse,
deixamos e confundamos as línguas, o plural, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Várias passagens no Antigo Testamento que nós vemos no plural, né? Apontando para a tríplice manifestação de Deus, Deus Pai e Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui nós vemos aqui, sem o Espírito Santo não teríamos a Bíblia, 2 Pedro 1,21. Está escrito lá que toda a Escritura é inspirada, né? E homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, né? Escreveram, né? Foram inspirados, a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo atuou como sopro, né? Até fala livros canônicos, são livros telpinestos. Teos de Deus e de pneuma, né? Vento, sopro, ar. Telpinestos, né? Vento soprado por Deus, soprado pelo Espírito, né? Atuou como um sopro, inspirando, guiando, influenciando, né? Ali o Espírito Santo como Deus. Sem o Espírito Santo não teríamos a Bíblia nem o Novo Testamento, João 14:26, né? E 1 Coríntios 2:10. E nenhum poder para proclamar o Evangelho, Atos 1:8, que diz, né? E descerá do céu. Vamos ler aqui Atos 1:8 na íntegra. Acompanhe, por favor. Atos 1:8. Diz assim, Atos 1:8, mas recebereis a virtude, né, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui diz, né, mas recebereis poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ali, Jesus dizendo, até disse, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Os discípulos precisavam, Pedro, João, os apóstolos, os discípulos, de modo geral, precisavam do poder, da influência do poder do Espírito Santo para atuar. O Espírito Santo atuou de forma poderosa, de forma intensa, bem acentuada ali, durante o Novo Testamento e durante o livro de Atos, durante a história da igreja de uma forma geral. Aqui, continuando. Sem o Espírito Santo não haveria fé, nem novo nascimento, nem santidade, nenhum cristão neste mundo. Este estudo examina alguns ensinamentos básicos a respeito do Espírito Santo. É só o básico aqui, tem muitas coisas que nós podemos examinar aqui. E que fala que não haveria santificação, novo nascimento, porque Ele que atua na nossa fé, atua no novo nascimento, atua na santificação, Ele que nos ajuda em nossas fraquezas, Ele nos ajuda de todas as formas, de todas as maneiras, em todos os lugares. A pessoa do Espírito Santo. Através da Bíblia, o Espírito Santo é revelado como uma pessoa com a sua própria individualidade. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Aqui diz o seguinte, esse texto, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então o Espírito Santo ele habita em você, habita em mim, habita no cristão, naquele que aceitou Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador. Então esse texto diz isso, nós somos templo do Espírito Santo, ele habita em nós, ele é uma pessoa, não é uma mera influência, ele é Deus, é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Hebreus 9,14, 1 Pedro 1,2. Ele é uma pessoa divina como o Pai e o Filho. O Espírito Santo não é uma mera influência ou poder. Ele tem atributos pessoais, a saber, ele pensa, Romanos 8, 27. Ele sente, Romanos 15, 30. Ele determina, 1 Coríntios 12, 11. E tem a faculdade de amar e deleitar-se na comunhão. Foi enviado pelo Pai para levar os crentes à íntima presença e comunhão com Jesus. João 14, 16, 18. Até Jesus disse, eu vou para o Pai preparar-vos lugar, se eu não for, não será enviado o Consolador. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele atua convencendo o mundo, convencendo você e eu do pecado, da justiça e do juízo. Ele que nos ajuda em nossas fraquezas, ele que atua na salvação, na santificação, e atua também no ministério de Jesus também. Que, à luz dessas verdades, devemos tratá-lo como pessoa que é, e considerá-lo Deus vivo e infinito em nosso coração, digno de nossa adoração, amor e dedicação. Ele deve ser adorado, deve ser amado, deve ser prestigiado, porque é Deus.
a obra do Espírito Santo, né? A ação dele em nossas vidas. A revelação do Espírito Santo no Antigo Testamento, para uma exposição da operação do Espírito Santo no Antigo Testamento, aqui nós vemos aqui a revelação do Espírito Santo no Novo Testamento. Temos no Novo Testamento e no Antigo Testamento. O Espírito Santo é o agente da salvação, como eu já disse, ele atua na salvação das pessoas, convencendo do pecado, do juízo. Revela-nos a verdade a respeito de Jesus, João 14,16, como já falei. Realiza o novo nascimento, João 3, do 13 ao 6, e faz-nos membros do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 13. Na conversão, nós, crendo em Cristo, recebemos o Espírito Santo, João 3, do 13 ao 6, quando nós nos aceitamos Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador, o Espírito de Deus ele passa a habitar em nós, somos propriedade de Deus. E aqueles que são de Deus, têm o Espírito de Deus, o inimigo ele não toca. E nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Isso aqui é importante, muito importante. 2 Pedro 1,4. Nós somos coparticipantes, participamos juntos da natureza divina, porque Deus mora em nós. Nós somos parte dele, propriedade exclusiva dele. Somos meninos dos olhos de Deus. O Espírito Santo é o agente da nossa santificação. Na conversão, o Espírito Santo passa a habitar no crente e começa a viver sob sua influência santificadora. Nós vivemos uma influência santificadora através do Espírito Santo. Ele que nos influencia, nos convence para nos santificar, nos separar desse mundo pagão, do paganismo, do mundanismo. Romanos 8, 9, 1 Coríntios 6, 19. Note, algumas das coisas que o Espírito Santo faz ao habitar em nós. Ele nos santifica, purifica, dirige e leva-nos a uma vida santa, libertando-nos da escravidão do pecado. Ele nos liberta da escravidão do pecado, nos liberta. Romanos 8, 2 ao 4, Gálatas 5, 16 e 17. Em 2 Tessalonicenses 2, 13. Ele testifica que somos filhos de Deus, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo testifica, né? Está ali o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Ele nos dá a certeza que somos filhos de Deus, através, ele toca no nosso coração, na nossa mente, nos mostrar que somos filhos de Deus. Ele nos ajuda na adoração, Romanos 8, 26 e 27, e na nossa vida de oração intercede por nós quando clamamos, Romanos 8, 26 e 27. Está escrito lá, Romanos 8, 26 e 27, vou ler aqui, está escrito assim: e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, aqui diz que o Espírito Santo, além de morar em nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis perante Deus. Atua na conversão, ajuda-nos na santificação, na oração. E ele atuou muito na vida do Senhor Jesus, né? Ali veio o Espírito Santo no batismo de Jesus como parecido, com forma de pomba, conduziu Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo, né? Conduziu, ele atuou de diversas formas, diversas maneiras, né? Na vida e no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo é o agente divino para o serviço do Senhor, revestindo os crentes de poder para realizar a obra do Senhor e dar testemunho dele. Esta obra do Espírito Santo relaciona-se com o batismo e com a plenitude do Espírito. Quando somos batizados no Espírito, recebemos poder para testemunhar de Cristo e trabalhar de modo eficaz na igreja e diante do mundo. Recebemos a mesma unção divina que desceu sobre Cristo, sobre os discípulos, e que nos capacita a proclamar a palavra de Deus e operar milagres. O plano de Deus é que todos os cristãos atuais recebam o Espírito Santo. Para realizar o trabalho do Senhor, o Espírito Santo outorga dons espirituais aos fiéis da igreja para edificação e fortalecimento do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 até o capítulo 14. Estes dons são uma manifestação do Espírito através dos santos, visando ao bem de todos. 1 Coríntios 12, 7 e 11. O dom de falar em línguas, de interpretar línguas, dons de visões, de milagres, socorros, discernir os espíritos e vários outros dons, né?
tem aquela lista de 9 dons do Espírito Santo e vários outros dons que ele nos dá, através da sua graça, do seu amor. O Espírito Santo é o agente divino que batiza ou implanta os crentes no corpo único de Cristo, que é a Igreja, que permanece nela, 1 Coríntios 3,16, edificando-a, Efésios 2,22, né? Ele edifica a Igreja, e nela inspirando a adoração a Deus, Filipenses 3,3, dirigindo a sua missão, escolhendo seus obreiros, Atos 20:28, e concedendo-lhes dons, 1 Coríntios 12, 4:11, né? Concede dons à igreja, conforme a sua vontade. Aqui, as diversas operações